final dos anos 80 eu fui trabalhar numa FM local, né? E isso acendeu, né? A paixão pela música que todo mundo tem, tá? Mas eu também sou apaixonado pela comunicação em si. O rádio, ele tem essa pegada, essa magia, e eu sempre carreguei comigo, mesmo tendo que interromper num período da minha vida que eu tive que ir para uma outra profissão, me manter e tal, mas eu carreguei sempre isso comigo e era DJ. Eu acho que todo mundo que trabalha com rádio sabe, queria ter uma rádio, né? Mas você olha para aquilo tudo, poxa vida, é uma estrutura absurdamente cara. O que me motivou a fazer a rádio foram recursos que foram surgindo com o tempo. A internet é uma coisa que foi muito relevante nisso. A informática que eu já tinha como profissão me ajudou muito a vincular uma coisa a outra. Então eu comecei a estudar automação, né? A estudar o áudio propriamente dito na internet, como um rádio funcionando via internet, né? Comecei a estudar, a fazer um bem bolado de tudo isso, e a coisa foi tomando o formato em que ficou. A internet chegou num ponto onde possibilitou que o sonho do rádio virasse realidade com uma estrutura mais modesta, né? Onde você pode, por exemplo, colocar um computador gerando um áudio programado com uma rádio autônoma, né? Sem um profissional dedicado ali. Então tem a autonomia, né? E tem a internet possibilitando. Houve esses eventos facilitando a vida de quem sonhava em ter um rádio um dia. E aconteceu. A autonomia da rádio, né? Ela se dá de uma forma robótica, né? E isso faz com que você fique uma espécie de escravo na programação. Depende. Se você cria um conjunto de regras, você cria um algoritmo. Então, ela passa a ter uma certa autonomia, né? E você se sente até um pouco meio pai, porque a rádio passa a pensar, né? Artificialmente, de certa forma, você tem uma sensação paternalista por conta de um algoritmo que você criou e que, de certa forma, pensa. Você vira um ouvinte de verdade, mesmo sendo o criador do playlist. As surpresas foi uma audiência expressiva, porque foi uma rádio feita para ter pouca audiência. Eu não vejo semelhança com nenhuma outra rádio do mundo, e eu ouço outras rádios no mundo inteiro, né? Eu me informo, eu gravo rádios do mundo inteiro, até para depois ficar ouvindo como é que é a programação dela de madrugada, como são as vinhetas, como são as locuções, então eu estudo muito isso. Então a Rio Sul Rádio, não porque tem que ser diferente, não. Ela é diferente pela concepção, porque eu fui adaptando ela ao meu jeitinho, né? Então eu toco músicas em letão, em macedônio, em alemão. Basta a música ser boa, eu não tenho compromisso com playlist nenhuma, de rádio nenhuma, de país nenhum. A Rio Sul Rádio 2, ela nasceu por quê? As pessoas que identificaram com a 1 reclamavam via e-mail, às vezes, poucas pessoas, falavam, tô sentindo falta de MPB. Só que, pra muita gente, MPB é o Tom Jobim. Não. MPB é o Paralamas, é o Skank, né? E tem tudo isso na Rio Sul Rádio. E não tem muito nexo, você tá ouvindo lá o Midnight Oil e, de repente, um Tom Jobim. Não faz muito sentido, né? Foge um pouco do tema da rádio e tal. Então, eu criei a Rio Sul Rádio 2 em 26 de março de 2016. Até um pouco mais de um ano. E a rádio, ela também me surpreendeu de maneira positiva. Tem um povo só dela, né? E não é pequeno. Só que nela é o seguinte, é mais ou menos a pegada da Rio Sul Rádio 1, só que só toca músicas brasileiras, né? Então foi uma surpresa extremamente agradável. Teve problemas técnicos que não foram causados por falha minha ou do sistema. Estava tudo afinado, mas dependia de um serviço terceiro, que era a internet, às vezes a energia elétrica, né? E às vezes em momentos cruciais, onde não se pode ser interrompido o sinal. E é exatamente onde acontecia o problema. No dia da inauguração da rádio, por um acaso, a minha casa estava sem internet. E quer dizer, tudo era uma correnteza, e eu remando, né? Tudo dando errado, eu falei, não. Detalhe, era uma sexta-feira, 13 de agosto de 2010, né? Até o dia era para dar errado. Minha casa estava sem internet porque o provedor disse, semana que vem eu instalo porque tivemos um problema.
E eu tinha um compromisso feito, porque as minhas atividades de rádio do passado já tinham agradado algumas pessoas que falaram: você vai ter uma rádio legal, eu vou anunciar com você. A partir de quando você vai ter a rádio? A partir de sexta-feira, dia 13 de agosto. Ótimo, vamos fechar o contrato, né? Fechamos o contrato, então a rádio tinha que ir pro ar. Detalhe, eu tava sem internet em casa, eu tinha que colocar a rádio no ar. Beleza, eu saí igual desesperado. Cheguei numa loja de um amigo que tem internet direta, né, 24 horas funcionando. Levei o equipamento todo da rádio pra lá e ela foi inaugurada. O site foi posto no ar no dia, a rádio foi posto no ar no dia combinado, tudo foi feito de acordo com o combinado, com todas as dificuldades. Essas eram as decepções que realmente desencantavam, deixava aquela coisa esfriar. Tinha horas que eu pensava em puxar a tomada por conta de excesso de coincidências infelizes. No futuro, a Rio Sul Rádio pode não existir mais, mas ela existiu, ela foi registrada, ela fez parte da vida de um monte de gente, da minha, do meu filho, da minha esposa, de quem ouviu, e são várias pessoas. Legal que também são de várias pessoas, não só daqui de Resende, de Volta Redonda, de Barra Mansa, tem gente de fora me ouvindo. São vários. O patrimônio do rádio não é nada material, é o registro. Esse é o patrimônio do rádio. Então, vamos voltar lá, citar os anos 80, né? A mesa de uma rádio dos anos 80, era da marca Scala. As cartucheiras eram Coel, né? A maioria delas. Hoje, esse patrimônio não existe mais. Não existe mais mesa, Scala, cartucheira. Hoje é outra coisa, mas a rádio tem a memória guardada, né? Em cassete, ou até na cabeça das pessoas. O rádio foi ameaçado pelo CD, pelo vinil, pelo cassete. Tá aí, vivam até hoje. E na internet. Se vale a pena criar uma web rádio, a resposta é complexa. Mas é bem compreensível. Se você quer dinheiro, não abra. Não perca seu tempo. Você nunca vai ser ressarcido do seu empenho, da sua dedicação, das suas pesquisas. Você nunca vai ser recompensado de maneira financeira, tá? Mas você vai ter outras recompensas. Então, se o seu propósito for dinheiro, esquece. Agora, se você pensa em realização, em fazer parte da vida das pessoas de forma positiva, vai nessa, cara. Abre uma web rádio. Entra nessa porque é gostoso. Eu tenho certeza que vai te realizar sim.